Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, como vocês viram, hoje eu tô aqui nas alturas e é muito bonito, né, gente, essa vista. Tanto aqui o campo, tanto ali o pôr do sol, né, tá bem bonito. Enfim, então pra combinar com esse lugar maravilhoso, eu estou aqui com um livro maravilhoso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho. Na verdade, mais precisamente sobre se envergonhar do Evangelho. Bom, antes da gente começar, vamos ler aqui a passagem que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que por sinal é a minha passagem favorita da Bíblia, para quem não sabe, atualmente é essa, e diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bom, essa passagem aqui quem escreveu foi Paulo, né, na sua epístola aos Romanos. E simplesmente ele fala que ele, na verdade, não se envergonhava do Evangelho. Bom, então nessa passagem aqui tão pequena, a gente pode ver o fervor que Paulo tem, né, ao se referir do Evangelho. E que a gente tenha esse mesmo fervor, de não nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então a gente não pode se envergonhar do Evangelho, a gente não pode se envergonhar de ser cristãos. E a verdade é que quem se envergonha de Cristo não é digno de ser cristão. Essa verdade dói, mas é verdade, gente. E a gente precisa falar do amor de Deus. Nossa, tem umas flores tão bonitas ali. A gente precisa falar do amor de Deus com todo esse entusiasmo. A gente precisa compartilhar com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que às vezes nem estão tão perto da gente assim fisicamente, né? Porém, com esse avanço da internet todo, né? Hoje em dia a gente pode conversar com pessoas assim ao redor de todo mundo, de todo o país. Então, que a gente venha a aproveitar esse privilégio da internet pra gente compartilhar também o amor de Deus, sabe? Para todas as pessoas, e que a gente não venha ter vergonha de ser cristão. Vamos pegar aqui uma pessoa triste, uma pessoa da sua escola tá triste ali num canto, e aí você sente no seu coração de você ir lá conversar com ela, de você apresentar o amor de Jesus, a palavra de Deus para ela, só que simplesmente você sente vergonha, sabe? E a gente não pode ser assim, pessoal, por mais que nós tenhamos vergonhas, o Evangelho não pode parar na gente, sabe? Nós precisamos compartilhar o amor de Deus com o nosso próximo. E dando aqui um exemplo, até mesmo da minha própria vida, que não é referente a se envergonhar do Evangelho, mas de se envergonhar ao falar do Evangelho, sabe? É uma coisa um pouco diferente, mas eu acho que é válido, então eu vou trazer aqui um exemplo meu. Muitas vezes eu já senti vergonha de dar uma saudação, de dar uma pregação quando eu sou chamada lá na frente. Porém, muitas das vezes já aconteceu também de eu sentir essa vergonha, esse medo. Porém, ao mesmo tempo, eu sou lembrada de que eu não tô fazendo aquilo, não é pra mim, sabe? Não é pra minha glória, não é pra amor meu, mas é em amor a todos aqueles que estão escutando. Porque Deus pode te usar para falar com alguém, sabe? Deus pode te usar para dar a resposta da oração de alguém, para levantar alguém que está caído. Então, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que a gente tiver de falar do amor de Cristo para todas as pessoas, para todos os seres vivos, sabe? Para toda criatura, assim como nos pede aqui na palavra, o Senhor nos pede na própria palavra dele. Então, quando você sentir vergonha de anunciar o Evangelho, lembre que Cristo está com você, Jesus está com você, Ele está ao seu lado. Então pede para Ele tocar nos seus lábios, pede para Ele tocar na sua mente, que você consiga desenvolver, assim, de certa forma, uma palavra para alguém, sabe? Nós não podemos sentir vergonha de ser cristãos, nós precisamos ter, muito pelo contrário, nós precisamos ter orgulho de termos sido escolhidos por Jesus Cristo, sabe, para viver ao lado dele, mesmo nos momentos ruins, porque não é quando você vira crente, você não vai ser anulado da sua vida todas as provações, todas as dificuldades. Eu acho que é muito pelo contrário, né? Às vezes acontece, a gente sente que até vem mais provações, vem mais tentações, vem mais coisas difíceis, mas
de que importa tudo isso se a gente tem Jesus ao nosso lado, sabe? Então não é sobre você nunca mais ter problemas, você ter uma vida plena. Não é sobre isso, mas é sobre você ter uma vida assim com dificuldades, com problemas, com provações, mas você ter Jesus ao seu lado, que é maior do que todas essas coisas, sabe? Não tem nem comparação. Então que a gente não venha sentir vergonha de ser crente, de dizer que a gente é crente na escola, no trabalho, quando alguém perguntar pra gente em algum lugar, que a gente não venha sentir essa vergonha de falar, sim, eu sou crente, eu sou cristão. E que também a gente não venha sentir vergonha de falar da palavra pras pessoas. Eu acho que isso também dá um bom vídeo, né? Como perder a vergonha pra começar a pregar, assim, em público ou pras pessoas. Porque de início também, inclusive de início, mas até hoje em dia, às vezes, de vez em quando eu sinto vergonha de pregar, de dar uma palavra lá na frente, quando me chamam, né? Porém, principalmente, assim, na igreja que eu congrego não mais, porém, às vezes em alguma igreja diferente eu sinto um pouco de vergonha. Porém, a gente precisa lembrar que, às vezes, o Senhor pode estar te usando ali pra você falar com uma pessoa, sabe? Pra ele, na verdade, falar com aquela pessoa pelo seu intermédio. E se você não for, ele vai mandar outra pessoa. Mas quão prazeroso é a gente ir, né? A gente louvar o Senhor, a gente servir a Ele. Então, fica pra um tema de um próximo vídeo, né? Como perder a vergonha de falar do Evangelho pro próximo. O Evangelho é uma coisa assim, uma graça tão grande, tão imensa. E eu não tenho nem palavras assim pra falar, sabe? É imensurável. E quando a gente tem tudo isso, a gente simplesmente, verdadeiramente, a gente não consegue conter isso só na gente. A gente precisa compartilhar com o nosso próximo. Isso também tá sendo um desafio pra mim, tá bom? Principalmente na internet não. Acho que na internet eu tenho mais facilidade de compartilhar. Porém, às vezes, no meu dia a dia, ou mesmo na igreja, eu não sei. Mas também, pra mim, não é como se eu fosse a pessoa que mais fala de Jesus nesse mundo. E é uma coisa que eu tô tentando melhorar, que é uma meta minha, que é começar a falar mais do amor de Jesus, falar mais do Evangelho. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo, né, como eu já falei que eu vou trazer, um vídeo de como perder a vergonha de falar sobre Jesus, de pregar sobre o Evangelho. Então é isso, gente, a palavra de hoje foi essa, e eu espero que ela fique nos nossos corações, que ela venha frutificar, dar frutos, e que a gente possa parar um pouco, né, pra pensar como olhar pra dentro da gente, ver como a gente tem agido esses dias. Será que a gente tem tido vergonha de falar que a gente é crente? Vergonha de falar do nosso Senhor Jesus? Então que a gente realmente venha parar um pouco, refletir, fazer essa autoanálise, que daqui pra frente a gente venha viver uma vida onde a gente se orgulhe de falar que é crente e onde a gente se alegre de falar do amor de Jesus pro nosso próximo. Então é esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado no coração de vocês principalmente. Então deixa seu like se você gostou e comenta aqui embaixo outro tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui pelo canal. Ou se o Senhor falou com você nesse vídeo, comenta aqui também. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e tchau!